de número 7. Quem achou, confirme comigo, dando um belo sonoro glória a Deus. Então lemos, está escrito assim: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mas forte fostes os que prevalecestes. Sirvo de escárnio todos os dias, cada um deles zombam de mim. Você vai sentar dando glórias a Deus. Estamos circulados ao livro de Jeremias. O capítulo é o de número 20, o verso é o de número 7 a seguir. Eu te convido a ler todo este capítulo, a ler a narrativa e a história que o profeta está contando. Essa história é uma história de desilusão, de tristeza, de muita angústia, de muita tristeza, de muito desespero. Este homem está aflito e a aflição dele em meio ao seu chamado. E talvez qualquer um de nós passamos pelas mesmas aflições que Jeremias estava passando. Esse Jeremias é aquele que pregava o arrependimento a Israel, aonde Deus, com a sua infinita misericórdia, olhou para este homem e chamou ele e disse: te dei por profetas às nações. E convida ele para o particular, convida ele para ter um relacionamento, convida ele para ter uma intimidade com Deus, uma intimidade que só tem quem desce, porque ele está dizendo: desce a casa do olheiro. Glória a Deus! Você ver as obras. E lá na casa do olheiro, Deus está, aleluia, usando uma forma metamórfica de um homem que está fazendo um vaso, e deste vaso, aleluia, construindo alguma coisa, construindo e fazendo acontecer. E de repente, o olheiro é o mesmo que está construindo, é o mesmo que está amassando. E o Senhor está olhando para Jeremias e está perguntando para Jeremias o que ele vê, e ele está dizendo: eu vejo um vaso na mão do olheiro. E o Senhor vai responder a Jeremias dizendo: porventura não poderei eu fazer isto com Israel? Então Israel neste momento está passando por um momento de apostasia, por um momento de abandono, por um momento, aleluia, de idolatria, por um momento que virou as costas para o Senhor, se direcionou por caminhos que o Senhor não queria que eles andassem. E todas as vezes que um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa que é escolhido pelo Senhor, aleluia, se desvia do caminho, o Senhor sempre vai usar um profeta. Glória a Deus. O Senhor sempre vai usar alguém. Para quê, pastor? Para nos demonstrar, dizendo: o caminho que você está seguindo é um caminho tortuoso. O caminho que você está seguindo é um caminho de apostasia, é um caminho de abandono de Deus. Então o profeta é aquele que Deus escolheu para colocar o homem no centro da vontade de Deus. O sacerdote não. O sacerdote é aquele que apresenta Deus aos homens, e o profeta é aquele que apresenta o homem a Deus, direcionando ele para o caminho em que ele deve andar. Mas ser profeta neste tempo, aleluia, é pregar a pessoas que não acreditam, é pregar ao povo de duro coração. Pense comigo neste momento, este profeta indo para as ruas, aleluia, de Jerusalém, ministrar uma palavra de arrependimento, ministrar uma palavra de conversão, ministrar uma palavra de repreensão. E isso falta muito em muitas igrejas, uma palavra que vai colocar o homem no centro da vontade de Deus e fazer o homem descobrir que ele nunca foi o centro, mas sim o Senhor é o centro. Oh, glória a Deus! E fazer o homem descobrir que nunca foi sobre ele, nunca foi sobre as vontades dele, nunca foi sobre o querer dele, nunca foi sobre os sonhos dele, mas sempre foi pela vontade de Deus, pelo querer de Deus, pelo sonho de Deus e pela trajetória que Deus tem para a vida dele. Isto é Evangelho. Nunca se trata de nós, sempre se trata daquele que nos chamou, que nos comissionou, porque a palavra de Deus vai nos dizer e nos informar que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então lá vai a primeira profecia para a minha vida e para a tua vida: aquele que começou a boa obra, e eu creio nisso, oh glória, ele é fiel
fiel para terminar, porque se Ele começou, Ele é fiel para terminar. Deus não é moleque, menino de recado, aleluia, nem mentiroso. Se Ele falou, se prepara que Ele vai cumprir. Mas toda promessa nós aprendemos que passa pelo processo, e o processo da promessa dói, que é o processo do tempo. E eu e você precisamos compreender esse processo do tempo. Esse Jeremias aqui está angustiado, triste, porque ele está pregando e ninguém está ouvindo a mensagem que ele está pregando. O sacerdote, aleluia, por nome de Passur, filho de sacerdote, aleluia, está caluniando este profeta e fazendo deste profeta um escárnio, ao ponto do profeta dizer a Deus: me iludiste o Senhor, e iludido eu fiquei. Por quê? Porque o chamado está dolorido, o chamado está doendo, e ele está dizendo para ele: eu estou iludido. Oh, glória a Deus. E se você ler o capítulo todo, ele está dizendo: eu não prego mais, eu não anuncio mais, eu não vou pregar mais. Oh, glória, eu não falarei mais do teu nome. Oh, glória ao nome do Senhor. Mas quando ele fala isso, eu não falarei mais do teu nome, há um fogo que arde dentro dele, e ele está dizendo: eu sinto dores nos meus ossos. Oh, glória. Por que ele está dizendo isso, pastor? Porque quem é chamado de Deus, quem é escolhido de Deus, oh, aleluia, não pode ser paralisado por problema nenhum. E eu tenho que liberar isso para a tua vida. Deus te escolheu para uma grande obra. Deus te escolheu para ser algo transformador. Deus te escolheu como um canal de bênção. E não é este problema Glória a Deus. que vai fazer você desistir do seu chamado. Glória a Deus. Jeremias vai dizendo ao Senhor, reclamando, e dizendo: maldito foi o homem. Olha o texto: maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho. Oh, glória a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Ele está tão angustiado, tão triste, tão cabisbaixo, tão desesperado, que ele está amaldiçoando o seu próprio nascimento. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque tudo que ele desenhou, porque tudo que ele formou, tudo aquilo que ele acreditou, nada aconteceu. E talvez na minha vida e na tua vida é da mesma forma, é da verdade. Nós desenha, nós projeta, nós acredita, oh, glória a Deus, nós constrói castelos, e às vezes o castelo cai, oh, glória a Deus, e nós ficamos abandonados, tristes, angustiados, e muitas das vezes nós usamos o texto de Jeremias para dizer: me iludiste, Senhor, iludido eu fiquei. Oh, glória ao nome do Senhor. Aí a gente clama ao Senhor dizendo: Deus, manda o profeta, Deus, manda alguém, Deus, faz alguma coisa, Deus, responde, Deus, fala, faz a terra tremer, manda algum recado do céu. E Deus, em alguns momentos, se cala. Uau! Deus, em alguns momentos, parece que o céu fechou-se as portas. Jeremias está vivendo isso. Esse momento que Deus se calou. O momento da maior aflição deste homem, ele está dizendo: o Senhor me iludiu. O momento de mais aflição deste homem, ele está dizendo: eu não prego mais, eu não canto mais, eu não anuncio mais, porque zombam de mim, porque não acreditam na e toda coisa é quando alguém, aleluia, duvida do chamado. Toda coisa é quando alguém olha para você e não te dá nada, não acredita, não deposita confiança. Tem que pagar para ver. Jeremias está nesse sentimento de tristeza, de angústia, e Deus aparece para ele em um momento, vai chamar Jeremias e vai explicar algumas coisas. E quando Deus está explicando algumas coisas para Jeremias, ele vai dizer a Jeremias:
Sim, Senhor. Eu estou colocando você para correr com os homens. Aleluia! E você está se cansando de colocar você para correr no meio